Boa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, eu quero deixar uma reflexão com você, meu amigo, que está buscando na internet alguma palavra, alguma reflexão que lhe ajude a compreender melhor a vida e a entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu quero meditar convosco no livro do 2 Reis, no capítulo 4, os versículos que falam acerca da multiplicação do azeite. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio os credores para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pega vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, muitas vasilhas, não poucas. Entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos e derrama azeite em todas aquelas vasilhas. E põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Amém. Esta é uma passagem bastante conhecida daqueles que já são evangélicos, mas talvez não seja conhecido de todos. E eu quero ter algumas reflexões dentro desse texto. Esse texto nos ensina alguma coisa. Ele nos ensina que quando nós temos alguma perda, às vezes essa perda prenuncia a outras perdas. E às vezes entramos em desespero. No caso dessa mulher, ela havia perdido o marido. E agora, por conta de negócios ou por conta de empréstimos, veio os credores e queriam levar-lhe também os filhos. Mas todas as vezes que nos encontrarmos numa situação como essa, nós temos que buscar socorro. Temos que procurar socorro em Deus. E essa mulher buscou ajuda, e a ajuda é sempre a possibilidade de uma solução. E ela foi atrás do homem de Deus, de Eliseu. E quando ela chegou junto a Eliseu, ela perguntou e falou ao homem de Deus: o teu servo, meu marido, morreu. E agora vêm os credores e querem levar meus 2 filhos para serem escravos por conta da dívida. E Eliseu falou assim e perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Aí ele perguntou: o que é que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eu quero refletir com vocês
exatamente isso. Muitas das vezes, em uma situação deplorável, uma situação difícil, nós não temos nada. Nada que aparentemente nos sirva de solução para os problemas que nos abatem. Mas eu quero dizer a você que em algum lugar na sua casa, em algum lugar no seu coração, há uma semente. E é sempre a semente da multiplicação. É a semente que vai fazer com que a sua vida seja totalmente transformada. Essa mulher, ela estava com a vida totalmente desorganizada. Perdeu o marido, estava em risco de perder os filhos. Ela busca o homem de Deus e o homem de Deus pergunta a ela: o que é que você tem em casa? E ela diz: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E eu tive a curiosidade de buscar quanto que cabe em uma botija de azeite. E a medida varia entre 700 ml a 800. É mais ou menos 3/4 de 1 litro. E se nós observarmos o que é 700 ml de azeite para uma mulher que tem uma dívida a pagar, mas o homem de Deus falou para ela: olha, entra na tua casa, busca na sua vizinhança muitas vasilhas, o máximo que você puder. Tem uma versão que diz assim: a maior quantidade possível, e fecha a tua porta, tu e os teus filhos, e derrama azeite sobre as vasilhas. E nós percebemos que essa mulher, ela tomou uma posição. Ela tomou a posição de obedecer. Muitas das vezes, nós não cremos ou não aceitamos uma palavra que Deus envia para o nosso coração. E muitas das vezes vamos buscar conselho com outras pessoas. Olha, o homem de Deus me falou isso. Você acha que eu devo fazer? Mas não foi essa a posição dela. E às vezes nessa posição nós vamos encontrar pessoas que vão ser contra. Imagina, o que você vai fazer com um monte de vasilha, uma botijinha de azeite? Isso é loucura. Mas não, ela não desviou do seu foco. Ela simplesmente obedeceu a palavra que Deus deu através do homem de Deus. Ela chamou seus filhos e saiu pela vizinhança emprestando vasos. E a hora que a casa estava cheia de vasos, ela fechou a porta, só ela e os seus filhos. Aqui também eu tenho um exemplo que nos enche de alegria. Eu quero dizer para você que o seu milagre não deve ser compartilhado com quem quer que seja, porque o milagre é só seu. As pessoas têm que testificar do resultado daquilo que Deus faz para você. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas vejam. Nós vemos aí hoje na grande mídia pessoas querendo agir com uma espontaneidade tremenda, produzindo milagres e fazendo com que as pessoas vejam esses milagres. Mas não é assim que Deus ensina. Até mesmo Jesus, que é o Filho de Deus, quando ele curou um homem endemoniado, ele disse assim: olha, você está liberto? Sim, estou liberto. Agora vai e não conte para ninguém. Ou seja, fique entre nós. E às vezes nós queremos que as pessoas vejam o milagre acontecendo. E isso muitas das vezes atrapalha o operar de Deus, porque não é Deus que está sendo glorificado, mas é muitas das vezes aquelas pessoas que querem produzir o milagre. Nós não vemos Eliseu aqui se expondo ou querendo tomar o lugar de Deus. Simplesmente ele falou: faça assim que Deus vai fazer o resto. E essa mulher, nessa posição de obediência, ela fechou a porta e pegou aquela botija de azeite. Eu às vezes fico pensando,
Que situação! A fé, ela tem que prevalecer, porque você com menos de 1 litro de azeite e a casa cheia de vasilhas e vasos vazios, e não poucos, começaram a derramar azeite sobre os vasos. E ela derramou azeite sobre um vaso. E um vaso normalmente tem pelo menos 2 litros, 2,5 litros até 3 litros. E ela derramando aquele litrinho naquele vaso. O vaso encheu, mas a botija continuou cheia. Encheu outro vaso, outro vaso, e ela foi enchendo, e como o profeta lhe disse, ela foi colocando à parte aqueles que estavam cheios. E quando todos os vasos estavam cheios, ela falou para o seu filho: traga-me mais um vaso. E o filho diz: mamãe, acabou os vasos. Quando ele disse isso, a palavra de Deus afirma que o azeite parou. É outra lição que nós temos. Se nós quisermos estar recebendo sempre de Deus, continuamente recebendo de Deus, nós temos que ter vasos vazios. O vaso vazio, irmão e irmãs, tem a intenção de nos mostrar que o vaso tem que estar em condição de receber o milagre. Se o vaso tivesse alguma coisa dentro, o óleo, o azeite que caísse nele poderia se contaminar. Ou se tivesse mesmo o azeite, o milagre não seria total. Mas o profeta foi muito claro dizendo: vasos vazios. E esses vasos vazios é que tornam o milagre possível. E eu quero dizer para você que numa situação semelhante a esta, você também tem que se esvaziar do seu orgulho, se esvaziar da sua prerrogativa de força, de saber, de ciência, se esvaziar de tudo isto e deixar o seu coração em condição plena de receber o azeite de Deus, que é o Espírito Santo, que quer encher a sua vida. E eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, quer fazer você compreender que o milagre é dele, o milagre não é teu. O milagre é dele, não é da tua denominação. O milagre é dele, não é de uma religião, porque Deus está acima de todas as coisas. Quando nós vemos Jesus ensinando os discípulos a orar, todas as pessoas falam e oram esta oração muitas e muitas vezes na vida, mas tem uma palavrinha ali que me faz pensar neste milagre. Jesus disse assim: quando você orar, você diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que isso significa? Significa que todos os dias você tem que se esvaziar. Todos os dias você tem que estar limpo, com o coração pronto para receber o azeite que desce do céu. A cada dia. Não se preocupe com o dia de amanhã. Entrega nas mãos de Deus, porque com certeza a botija vai jorrar, ela vai encher e vai fazer com que você tenha abundância. E é isso que Deus quer fazer para você. Eu quero concluir o meu pensamento dizendo para você que nas condições de perda, não se preocupe. Busque ajuda. Busque uma palavra do Senhor. Mas também a mulher, depois que viu aqueles azeites todos, aqueles vasos todos cheios, ela também não tomou decisão por si. Ela foi em busca de um conselho da parte de Deus. Ela poderia muito bem sair fazendo aquilo que o profeta disse,
Mas agora ela vai lá e conversa com o profeta, fala: profeta, homem de Deus, os azeites encheu todos os vasos. O que eu faço agora? Aí ele disse para ela: vai e vende. Vende azeite. Paga a sua dívida. E viva daquilo que sobrou. Uma versão, a NVI, ela diz assim: e viva você e seus filhos em paz. E é isso que eu quero dizer para você, que neste momento, você, da situação em que se encontra, Deus quer te dar sobejo, Deus quer te dar abundância, para você viver bem com aqueles que às vezes até são seus inimigos, mas Deus quer que você viva bem com eles. E Ele quer que do sobejo você possa ter paz, possa ter comunhão, alegria e abundância durante todos os dias em que você viver. O milagre está dentro de você. O milagre estava dentro da casa daquela mulher e ela não se tocou disto. O profeta perguntou: o que é que você tem em casa? Ela disse: sua serva não tem nada. Muitas das vezes nós estamos nesta situação e dizemos: eu não tenho nada, eu não sou nada, nada em mim tem algum valor. Mas se você olhar no fundo do seu coração, você vai enxergar uma botija, você vai enxergar uma faísca de fé. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode pedir a este monte, lança-te no mar, e assim acontecerá. Então, se você tiver uma fagulha de fé, se você tiver uma botijazinha espiritual de azeite dentro de você, é o suficiente para Deus operar um milagre. Mas você precisa ter vasilhas vazias. O seu coração tem que estar vazio para receber de Deus. Hoje eu passei o dia meditando num hino que diz exatamente essas palavras. A última estrofe desse hino, ele diz assim, ele diz exatamente desta maneira: o Senhor precisa vasos para encher, mas vasos vazios que irão conter toda a sua graça, brasas do altar para o fogo espalhar. Se você estiver nessa condição, com vasos vazios, recebendo graça de Deus, você vai ter brasa para incendiar este mundo com a boa palavra de Deus. Procure ajuda espiritual. Quando eu digo procura ajuda, eu estou dizendo para você se lançar aos pés do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para você. E neste momento, eu quero dar uma palavra de Deus para você. Eu não sei a situação que você está vivendo, quais são as suas perdas e quais perdas prenunciam na sua vida. Mas eu quero dizer para você, se você tiver uma vasilha, pequena que seja, e nela você depositar a sua fé, Deus vai te dar muita abundância e todas as perdas vão se transformar em ganhos. Muitas vasilhas vão se encher, o nome do Senhor será glorificado e você, sua família e aqueles que estão à sua volta vão viver em paz. Deixa encher teu vaso até transbordar, porque Jesus, a sua vida, quer transformar. Amém? Graças a Deus. Deus que te abençoe.